Bom, eu sou a Ingrid, minha colega Júlia. Nós somos alunas da especialização em educação aqui do IFE, a pesquisa como princípio pedagógico. Esse trabalho nós fizemos na primeira disciplina do curso, ministrada pelo professor Marcos e a professora Joseline. Nós estamos bem nervosas após as apresentações de hoje de manhã, mas vamos tentar ficar calma ao decorrer da apresentação. O título do nosso trabalho, então, é a pesquisa como princípio pedagógico na educação infantil, interpretando imagens no processo ensino-aprendizagem. Bem, nos objetivos, então, a gente procurou compreender, né, a relevância da pesquisa em sala de aula como princípio pedagógico, na construção de conhecimentos na educação infantil, na turma de educação infantil, então, que eu atuo lá em Mato Leitão. Nos específicos, apresentar a pesquisa como facilitadora da construção de conhecimentos, ampliar a compreensão dos estudantes para as possibilidades que a pesquisa em sala de aula apresenta e criar ações autônomas na construção de novos conhecimentos para a vida escolar dos estudantes. Então, para Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a construção. Silva e Kodama também dizem que o papel do professor muda de comunicador do conhecimento para o de observador, organizador, consultor, mediador, interventor, controlador, incentivador da aprendizagem, do processo de construção do saber pelo aluno. Esses autores eles defendem, então, que o professor ele não pode dar as respostas prontas aos alunos. Ele não é detentor do conhecimento. Ele deve incentivar os alunos a pesquisar, motivar a busca pelo saber. Bom, o Ausubel fala, então, sobre os conhecimentos prévios, né? Dessa escuta sensível que a gente tem que ter em sala de aula, porque é das crianças, dos alunos, então, dos estudantes, que parte a necessidade deles, né? O que eles querem, as curiosidades. Então, desse olhar e a escuta sensível que a gente tem que ter para com eles, para, a partir dali, a gente desenvolver, então, um trabalho que seja de acordo com o que eles estão nos pedindo, né? Os conhecimentos prévios. E o Derdick fala também do desenho, que a gente vai ampliar um pouquinho mais depois. Desenhar objetos, pessoas, situações, animais, emoções, ideias são tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar é conhecer, é apropriar-se. Isso a gente vai ampliar depois no decorrer do trabalho, que a gente usou muito a questão do desenho e de representações, porque é a partir dali que a gente conseguia acompanhar o desenvolvimento das crianças, né? Então, vocês vão ter depois uma amostra disso. Então, esse projeto ele foi desenvolvido com uma turma de 21 alunos do nível 6. Então, são crianças com idade entre 5 e 6 anos, de uma escola pública de Mato Leitão, em que a Júlia atua, a turma que ela atua. Tá, daí essa investigação relata uma pesquisação, que é um método geralmente utilizado em projetos de pesquisa educacionais. Aí, nas trocas de ideias, né, nas aulas, a gente viu assim a dificuldade de propor o ensino pela pesquisa, assim, que a gente encontra, né? E visando isso, então, a gente foi trabalhar a pesquisa com eles em sala de aula, sempre utilizando do conhecimento prévio das crianças, sempre partindo do que eles já sabiam, com assuntos em relação ao mar. Pode ir, pessoal. Então, lá na turma que a gente fez esse projeto, a gente já estava em andamento com um projeto relativo ao mar, que a gente estava trabalhando. A gente não tinha definido ainda certo que a gente ia trabalhar, mas a gente estava conhecendo o mar através de um amigo imaginário, né? O capitão. O projeto da escola, na verdade. Da turma lá da escola. Que cada ano tem um tema. E esse ano o tema é referente ao mar. Referente ao mar, que a gente ainda estava construindo com eles. Então, a gente conversou com a professora, lá também minha colega, e com os profs aqui para a gente trabalhar algo nesse sentido, para não interromper o processo já em andamento. Então, a gente conversou com os alunos lá e levamos algumas questões
indagações, na verdade. A gente perguntou quem conhecia o mar, o que sabiam sobre o mar, o que gostariam de saber sobre o mar. Então, a gente teve uma chuva de respostas, muitas curiosidades, que a gente veio aqui para a pós e disse o que a gente faz agora, né? Com tanta informação, com tanta dúvida, com tanta curiosidade, para que caminho a gente vai? Então, depois de conversar bastante e analisar, porque a gente gravou um áudio com eles, tá? Para depois analisar essas respostas em casa, porque a gente não ia conseguir anotar tudo lá na hora. Então, a gente gravou um áudio, depois a gente analisou, e a gente, então, definiu que seria trabalhado o tema de como as ondas se formam no mar. Na verdade, para mim, acredito que para a Júlia também, esse foi um dos momentos mais difíceis do trabalho em si. Foi definir o tema. Até a prof. Joseline e o professor Marcos acompanharam, porque eles abriram assim, muitos campos, sabe? Vários assuntos. Sobre os animais, várias áreas. Então, isso foi bem difícil, assim, definir o tema. Então, daí definimos por como as ondas se formam no mar. Tá, daí a gente buscou, então, verificar as ideias prévias das crianças e também das famílias. E nesse questionário que a gente fez, a gente mandou para casa, para eles responder, a gente se alientou que era para realmente responder com o que eles sabiam, não pesquisar. O que vocês entendem, o que vocês sabem para responder essas perguntas ali. Você conhece o mar, o que sabe sobre ele, você conhece as ondas, como elas se formam. E, por último, você conhece algum lago, lagoa, açude, nesses locais também a formação de ondas e por quê? Isso foi feito com as crianças também. Próximo slide. Tá. E ali, naquelas perguntas ali também, obtemos muitas respostas, algumas delas muito curiosas, assim, que a gente para e pensa, meu Deus, como é que essas crianças conseguem ir tão longe, né? Que às vezes a gente delimita até o raciocínio, o pensamento deles, e eles ultrapassam qualquer barreira, né? Eles vão sempre além. Então, os procedimentos metodológicos, a gente separou materiais para os estudantes e para os pais, para eles pesquisar sobre este assunto, né? Vídeos, materiais impressos. Isso a gente mandou para casa. Impressões de artigos e reportagens que falavam sobre a formação de ondas. E com as crianças foi mais vídeos explicativos e a gente realizou essa leitura com eles desses materiais. E daí trabalhamos com diversos métodos de representações de ondas, que vai ter mais adiante. Coletamos novamente as concepções após as pesquisas e realizamos uma prática que vai ter depois também uma explicação. Então, os resultados. Foi enviado essas perguntas, né, para os pais e para os alunos, porque, inicialmente, a minha formação é para séries finais. Então, inicialmente, eu tive um pouco de receio, assim, sabe? Como eles irão responder, né? Porque acredito que eles não tenham a escrita, né, fluente. Então, ficou essa dúvida. E daí nós decidimos por incluir os pais no processo. Até porque eles já estão acostumados, os pais, com trabalhar em conjunto com a escola. E daí, na análise das respostas, né, que nós enviamos para casa, as iniciais, foi possível perceber que 17 crianças conheciam o mar. Isso também foi interessante, porque surgiu a dúvida lá no início, quando nós estávamos decidindo o tema, de será que essas crianças conhecem o mar? Será que isso não é algo muito distante para eles, né? E daí teve esse momento que nós ficamos na dúvida, assim, e eu até comentei com a Júlia. Eu disse, Júlia, nós não podemos tirar deles, né, por não conhecer. Então, eu acho que é a nossa chance de apresentar. Se não conhecem, né, vamos plantar essa curiosidade em conhecer. E, na verdade, nós nos surpreendemos, porque das 21, 17 conheciam o mar, né, de perto. E, ao final, todos conheciam virtualmente ou pela TV, imagens. E os pais também responderam que era algo muito perigoso, isso eles frisaram bem, né, quando nós enviamos o questionário para casa. E lá na escola, então, que nós coletamos as respostas dos alunos por áudio, eles comentavam que ela começava pequena e ficava grande,
E daí um estudante disse que elas se formavam por causa do vento. Então, quando ele disse isso são ideias prévias. Assim, logo todos começaram. Sim, é por causa do vento. No mar tem muito vento. Eu já fui um dia com meu pai. E daí nós questionamos também sobre os açudes, né? Os lagos e açudes, mas lá tem onda. E daí surgiram, assim, inúmeras respostas. Só vou complementar um pouquinho, que durante essa conversa que a gente tem com eles, que geralmente é em círculo, é uma troca de ideias, eles mesmos vão acrescentando no colega, né? O colega fala alguma coisa, ele diz, não, mas tem mais isso que tu esqueceu de falar. Não, mas pode ser que é assim. Então, às vezes tu tá de fora ali, só observando, pensando assim, segura, né? Não atrapalha, deixa eles ali criar o conhecimento, né? A conversa deles ali é muito bacana, que às vezes tu tem vontade de sentar e ficar assistindo, porque entre eles vão surgindo novas concepções, né? Novos conceitos. Então, como eu já falei, né, que o mesmo questionário foi enviado para os pais, e nós frisamos bem, né, dos pais responderem o que sabiam, não pesquisar, sabe, bem o que tu acredita que seja esse fenômeno, não pesquisar. E os pais, acho que todos responderam, né? Foi bem significativo, assim. E os resultados, então? Após essa análise, né, dos conhecimentos prévios dos alunos e das famílias, nós propomos, então, diferentes métodos de representação da onda. Então, inicialmente, o foco do nosso trabalho era a pesquisa na educação infantil, né? O aluno pesquisador. Só que é normal utilizar desenhos, né, moldagem com os alunos na educação infantil. E, a partir disso, dessa metodologia, nós tivemos outro olhar para o nosso trabalho, que vem a interpretação de imagens, que muitos professores utilizam, assim, talvez eu esteja generalizando, mas o desenho, fez um desenho, ai, que lindo, ótimo, guarda, vai para a pastinha, né? E nós tivemos um outro olhar, porque às vezes o aluno ele não fala por vergonha ou por até algum déficit, né? Então, através das imagens, né, por meio das imagens, foi possível perceber que eles já tinham até pesquisado sobre o assunto, antes de nós chegarmos na pesquisa propriamente dita. Esse desenho ali foi feito sem a gente ter apresentado para eles os vídeos e as conversas sobre a real formação das ondas, né? Esse desenho, essa representação é dos conhecimentos prévios ainda. Só que depois... Bom, agora não vai ter tempo da gente apresentar os vídeos para vocês, mas quem olhar os vídeos e olhar esses desenhos entende muito bem a formação das ondas. Sabe, na concepção das crianças, assim, é muito... A gente se apaixona pelos desenhos, né? Porque tu vê que tá dando resultado. E aqui foi a representação, então, com argila, sabe? Esse dia eu estava na escola com a Júlia e foi... Nossa, eu acho que eu sempre espero menos, porque eu me surpreendi, assim. Claro que eles queriam fazer um bonequinho, uma casa, prof, posso fazer. Sim, mas todo tempo nós temos que mediar, né? Volta, não, mas é a onda, pode fazer, mas vamos fazer a onda. Como que tu imagina que seja? Faz isso para nós. Mas saíram, assim, trabalhos incríveis, muitos. E todos se proporam a fazer, e todos fizeram algo, assim, bem semelhante com o fenômeno mesmo. E esse é um trabalho, então, de giz de cera em lixa. É difícil escolher, né, qual trabalho mostrar, porque se pudéssemos, mostrávamos todos, porque todos têm um significado. E a gente frisa, então, a importância do olhar do professor para essas imagens, sabe? Porque eu acho que o momento que tu olha uma imagem dessas, não precisa o aluno falar muito. Eu acho que já está claro, assim, principalmente naquele
naquele primeiro desenho, né, formato das ondas. Então, nós destacamos no nosso trabalho esse olhar do professor para essas representações que muitas vezes ficam guardadas. E, ao final, então, nós comparamos, daí após disponibilizar o material para eles, a Júlia disponibilizou os vídeos para os professores por redes sociais. Para os pais. Para os pais, por redes sociais. Muitos alunos já tinham buscado os vídeos no celular dos pais em casa. Isso também. Não, esse eu já vi, eu procurei e tal. Só uma acréscimo. Aí, um dia, né, um belo amanhecer, a gente foi conversar sobre por que nas lagoas, assim, a formação de onda era diferente, né? Não era que nem as ondas do mar. A gente preparou todo um vídeo explicativo, né, para conversar com eles. Aí, só que antes disso a gente questionou, né, se alguém sabia. Esperando um não, né? Prof, eu sei. Tá, pode falar, né? Por que tu acha, então? É porque não tem campo de espaço para a formação da onda e piriri, pororó. Muito bem, que legal, mas agora vamos compartilhar com os colegas isso aí? Porque ele já veio, sabe? Ele por conta já procurou em casa e já trouxe isso para nós. Isso é muito bacana, sabe? Porque daí vai contagiando os colegas e quando vê, toda a turma está engajada nessa pesquisa, não nessa propriamente dita, mas em qualquer uma que a gente faça, né? Lembrando que são estudantes da educação infantil, 5 a 6 anos. E os pais também, né? Daí, após esse material, nós enviamos o mesmo questionário para os pais responderem e os alunos eles responderam novamente na roda de conversa o mesmo questionário. E foi possível perceber, tanto com os pais quanto com os alunos, essa aprendizagem assim, significativa, sabe? Não foi decorei, profei isso, mas sem saber o sentido, o significado. Eles explicavam assim detalhes do fenômeno, sabe? Processo científico mesmo. Isso que mostra a importância da pesquisa, do aluno buscar o saber, sem respostas prontas. Então, as considerações finais. A gente não falou da prática que a gente fez. Aí, no final disso tudo, a gente fez uma prática com uma bacia grandezinha, com água, e secador de cabelo, representando, então, as ondas nos lagos, né, e tudo mais. Aí a gente fez, cada um fez o seu experimento, mas, mas a gente queria as ondas do mar. Daí eu expliquei que não dava por causa do campo de espaço, daí eles começaram a lembrar, e por causa da irregularidade, né, que tem que ter no fundo, e piriri, parará. Prof, vamos procurar uma bacia assim, assado, vamos botar umas pedras no fundo e fazer. Então, eles já vão procurando alternativas e possibilidades para a gente conseguir fazer tudo o que a gente quiser, né? Isso é muito bom na educação infantil, assim, que tem muitas possibilidades que eles nos trazem, assim, muito bacana. Então, durante a realização da pesquisa, de como as ondas se formam, observou-se a possibilidade da pesquisa como princípio pedagógico no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. Utilizou-se muitas representações artísticas, dando-lhes oportunidade de expor o que estavam aprendendo. Aí a gente destaca também a importância de trazer mais de um material de apoio, né? Não trazer uma só referência e se basear naquilo, é isso que está dito, é isso que é o certo e deu. Da gente oferecer para eles, desde lá da educação infantil, mais de uma referência, mais de um material, para que eles possam construir o conhecimento e o significado deles em conjunto, né, que seja, mas dessa real aprendizagem que eles vão construir, não que a gente vai levar para eles, né, de formar também uma opinião crítica, que isso a gente nota muito lá na turma, que eles já não aceitam qualquer coisa, né, argumento e questionários assim que às vezes tu leva para eles, tá, prof, peraí, por que isso? Como assim? De não aceitar mais qualquer coisa que a gente leva. Isso é muito legal, porque tira a gente da acomodação, né? Vamos lá, vamos buscar mais. E, então, para confrontar e criar a oportunidade de uma autoria de pensamento e conceito, os estudantes conseguiram relacionar conceitos já estabelecidos e recriar novos conceitos, construídos por eles, mediados e estimulados pelos educadores.
Acho que é isso.